Por exemplo, vamos identificar os 4 números quânticos deste elétron que se encontra na primeira camada, no subnível S. E quantos elétrons nós temos? Apenas um, que é representado por esse número menor, que está aí na forma de um expoente. Tá? Então, ó, esse número 1 maior identifica o quê? Identifica a camada, o nível de energia. Então, primeira camada, camada K, número quântico principal 1. Número quântico secundário é o subnível. Nós sabemos que o número quântico secundário do subnível S é 0. Lembrando aqui, ó, nós temos esse quadro indicando todos os subníveis e os seus respectivos números quânticos secundários. Subnível S é 0. E o número quântico magnético para o subnível S, nós sabemos que é 0. Apenas um quadrado recebe o número 0. Quantos elétrons? Apenas um. Preenchendo esse orbital com esse elétron, nós temos essa meia seta. Aí está o quê? O spin. O spin, como nós vimos na aula passada, representa o quê? O movimento de rotação do elétron. O elétron ele faz um movimento de giro. Essa palavra spin vem do inglês e indica rotação. Quando o elétron gira, ele cria o quê? Um campo magnético. Então nós temos aí o spin, essa meia seta para cima. O primeiro elétron que preenche o orbital, ele recebe o número quântico magnético do spin, a numeração menos o meio. Então, os 4 números quânticos foram identificados de forma correta. Vamos agora identificar os 4 números quânticos para o segundo elétron. Caso eu queira adicionar mais um elétron no orbital S, como seriam esses 4 números quânticos? Então, ó, 1s2. Agora nós vamos identificar os 4 números quânticos para o segundo elétron que foi adicionado. Então, ó, número quântico principal N continua 1, a camada continua a mesma, primeira camada K. Subnível S continua o mesmo, por isso 0. Número quântico magnético também continua o mesmo, representado por esse quadradinho, recebe o número 0. E agora ó, nós vamos inserir os elétrons, né, na forma do spin. Então, ó, quantos elétrons? 2. Nós estamos identificando os 4 números quânticos para o segundo elétron. Então, ó, veio o primeiro elétron e agora vamos inserir ó, o segundo elétron. Olha, eu inseri o segundo elétron com o mesmo spin. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter agora ó, 2 elétrons com os 4 números quânticos idênticos. E isso vai gerar o quê? Uma repulsão. É aí que vem o princípio da exclusão de Pauling. Então, ó, 2 elétrons em um mesmo orbital, eles não podem ter os 4 números quânticos idênticos. Então, aqui ó, é uma forma errada. Vamos agora fazer da forma correta, de acordo com o princípio da exclusão de Pauling. Então, ó, vamos identificar os 4 elétrons para o segundo elétron que foi inserido no orbital S. Então, ó, primeiro número quântico principal, 1. Número quântico secundário ou azimutal, 0. Número quântico magnético, também 0. Vamos agora inserir os elétrons no orbital. Então, primeiro elétron, representado por essa meia seta, é o primeiro spin, que é o menos o meio. E agora, para respeitar o princípio da exclusão de Pauling, o segundo elétron inserido, ele tem o quê? Ó? Ele tem o spin contrário. É a meia seta para baixo. Tá? Então, relembrando, o elétron é uma carga que vai estar em movimento. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Como eu tenho 2 elétrons em um mesmo orbital,
com um sentido de rotação contrário, eles vão gerar campos magnéticos com uma orientação contrária. E isso vai gerar o quê? Uma atração, tá? Então, aí não ocorre a repulsão. Existe, na verdade, agora uma atração, que é um estado de estabilidade. Como o segundo elétron inserido ele tem uma meia seta para baixo, o seu número quântico do spin vai ser mais um meio. Então, essa é a forma correta.